Gente, misericórdia! Ah, misericórdia! Olha a velocidade, impressionante. Meu Deus. Queimou tudo. Sábado, 24 de agosto. No interior de São Paulo, momentos agoniantes. O céu ficou escuro de uma hora para outra. A noite chegou mais cedo naquele dia. Imensas colunas de fumaça tomaram o horizonte de cidades inteiras. Labaredas de 6 metros de altura ameaçavam casas enquanto o ar ficava praticamente irrespirável. Turma, chegou na minha casa aqui. Do lado de fora do muro. Ó, minha casa tá pegando fogo aqui, queimou tudo, não tem nenhum bombeiro aqui no local, eu tô sozinha, uma criança apagando fogo em roda da casa. Ah, foi terrível. Isso daí, minha mãe chorou, minha mãe ficou desesperada. Quem estava mais distante dos focos do incêndio se trancou em casa e tampou as frestas de portas e janelas com panos úmidos. Mas teve gente que se deparou com a tristeza de ver a sua propriedade ser consumida pela força das chamas. 36 anos de trabalho acabaram em cinzas. O Marco é produtor rural em Olímpia. 1.000 hectares da propriedade foram atingidos em 2 dias de incêndios. No Seringal, onde havia 20 mil pés, o cenário é de total destruição. A área total queimada da nossa fazenda aí, muito difícil. Nesta outra, o gado não conseguiu fugir dos incêndios e muitos animais morreram. Fazenda Jangada, cenário de filme de terror. Fumaça. Em alguns municípios, como Ribeirão Preto, o aeroporto chegou a ser fechado pela falta de visibilidade. Escolas ficaram encobertas por fuligem e as aulas da segunda-feira foram canceladas. O fogo foi tão devastador que afetou até o fornecimento de luz e de água. Olha, água nenhuma. Faz 3 dias que estamos sem água na torneira, a torneira seca. Em apenas 3 dias, o estado de São Paulo contou mais de 2.300 focos de incêndio. É o mês de agosto com mais registros de fogo desde que as medições do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, começaram há quase 3 décadas. É claro que o estado enfrenta onda de calor e tempo muito seco, que favorece as queimadas. Mas, para além do clima, ações criminosas estão no radar das autoridades. Nós tivemos, de fato, ação criminosa. Nós tivemos pessoas presas em flagrante. Foram 3 pessoas presas em flagrante. Nós tivemos uma pessoa presa em Rio Preto, uma pessoa presa em Batatais e uma pessoa presa em Porto Ferreira. Então, pessoas que portavam gasolina e que estavam realmente ateando fogo de forma criminosa. É difícil dizer agora se há uma ação coordenada, não nos parece que haja, e qual é a motivação por trás disso. A ocorrência de incêndios não é exclusiva de São Paulo. Brasília amanheceu encoberta por uma fumaça densa que, segundo o Corpo de Bombeiros, acontece por conta dos incêndios aqui no Distrito Federal e em outras regiões do país. E a fumaça também se espalhou por Goiânia e, como em outras partes do país, existe a suspeita de incêndio criminoso. A Polícia Federal abriu 31 inquéritos para investigar suspeitas de incêndios criminosos no país. 29 são de ocorrências na Amazônia e no Pantanal. Já outras 2 investigações envolvem São Paulo, que tem 48 municípios em alerta máximo de queimadas. E para a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o caso guarda sim semelhanças com o que aconteceu na Amazônia há 5 anos. Do mesmo jeito que nós tivemos o Dia do Fogo, há uma forte suspeita que agora esteja acontecendo de novo. E em São Paulo não é natural, em hipótese alguma, que em poucos dias você tenha tantas frentes de incêndio envolvendo concomitantemente vários municípios. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é São Paulo em chamas. Quais são os indícios de que incêndios tenham sido causados intencionalmente e por que a impunidade para este tipo de crime ainda impera no Brasil? Neste episódio, eu converso com Anne Alencar, diretora de ciência do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e coordenadora do MAP Biomas Fogo, e Thaís Banvart, porta-voz do Greenpeace Brasil. Terça-feira, 27 de agosto. Anne, no dia 23 de agosto, na sexta-feira passada, o estado de São Paulo bateu um recorde nacional de focos de incêndio.
O IPAM analisou imagens de satélites sobre os horários de ocorrência desses focos. E eu sei que vocês chegaram a um resultado preocupante. Que resultado foi esse? Olha, Natuza, o que nós vimos é que grande parte dos focos, eles começaram a gerar fumaça mais ou menos no mesmo horário ali. E isso foi curioso, né? Indica que se não se conversaram, tem uma coisa muito interessante acontecendo ali, onde todos os focos começaram mais ou menos na mesma hora. Isso é muito esquisito. Isso aponta para que direção, Anne? Então, Natuza, fica difícil afirmar que foi um combinado, mas parece que todo mundo realmente começou a colocar fogo no mesmo horário e também no mesmo tipo, né, de vegetação. Assim, grande parte daquilo que foi queimado começou a ser queimado nos canaviais. Isso é realmente muito estranho. Eu quero, inclusive, te fazer uma pergunta. A gente está num período de seca, né? E em que focos de incêndio são mais frequentes. Mas com essa informação que você nos dá de que esses incêndios, esses focos começaram ao mesmo tempo, dá para imaginar que não foi natural o surgimento desses focos. Eu avanço o sinal quando eu penso dessa maneira? Não, assim, de maneira nenhuma. Hoje, em agosto, no Brasil, vai ser difícil a gente achar um foco de calor natural, né? Começado com uma ignição natural. Então, o que a gente percebeu, e eu acho que o que chamou a atenção é que São Paulo normalmente não deveria estar batendo recordes, principalmente nesse momento onde a Amazônia é o grande protagonista das queimadas no Brasil. Um levantamento divulgado pelo MAP Biomas revelou que os biomas brasileiros registraram este ano mais que o dobro das queimadas do ano passado. É como dizer que o Brasil perdeu esse ano o equivalente a todo o estado do Rio de Janeiro. No primeiro semestre de 2024, na comparação com 2023, o aumento das queimadas foi de 119%. E entre os 6 biomas brasileiros, a Amazônia foi a que registrou a maior área queimada. Foram 2,97 milhões de hectares, 66% do total atingido pelo fogo no país. É como se todo o estado de Alagoas estivesse pegando fogo. Na Amazônia Ocidental, eu estou falando do estado do Amazonas, do Acre, Roraima e Rondônia, aumentou 20 vezes o potencial de incêndios no período de seca, entre 23 e 24. Realmente foi muito surpreendente ver São Paulo ocupando essa posição e foi surpreendente ainda mais ver a sincronicidade do negócio. Eu queria até ampliar com você essa conversa e falar de outras regiões do país, já que você citou a Amazônia. No norte, o Amazonas teve recorde de queimadas para um mês de agosto. No centro-oeste, a situação também é preocupante no Pantanal, bioma que é cada vez mais seco. Eu conversava com uma pessoa de Brasília hoje dizendo que ela acordou na região onde ela vive, era fumaça para tudo quanto era lado. Quais são as semelhanças e as diferenças entre os incêndios nessas regiões todas, Anne? Eu acho que a grande semelhança entre esses incêndios todos, né, essa situação que a gente está vivendo no Brasil com as queimadas e com os incêndios, é que todos estão provavelmente gerados pela ação humana, ou seja, iniciados, né, pela ação humana. Em segundo lugar, estão sendo bastante afetados pelas condições climáticas. A Defesa Civil do Estado informou que os incêndios destruíram uma área de 40 mil hectares. De sexta a domingo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 2.193 focos de incêndio no estado de São Paulo. É o pior mês de agosto desde que o INPE começou esta medição em 1998. A situação foi agravada pela baixa umidade do ar, o vento e as altas temperaturas. Nós tivemos rios de fumaça combinados com um estado onde a temperatura estava muito alta e também muito seco. Então, o Brasil, de norte a sul,
está passando por condições climáticas extremas, seja ela de muita seca, com as frentes frias, com as ondas de calor, e isso gera, esse processo gera realmente um impacto sobre o material combustível. E então esse processo de muito quente, depois muito frio, e aí acaba, né, que fica muito seco o ar, aí depois vem um calor extremo novamente. Então, isso deixa a paisagem muito inflamável, né? E quando a paisagem está muito inflamável, a gente vê aí a grande possibilidade de alguém acender um fogo e esse fogo escapar e virar um grande incêndio. Dessas regiões todas, qual é a situação mais alarmante? É da Amazônia? O Brasil como um todo agora está queimando, mas a situação mais alarmante que a gente tem percebido hoje é a Amazônia, prioritariamente o estado do Amazonas, né? O que nós percebemos no período de queimadas esse ano é que ele parece ter adiantado o mês, né? Em julho, nós já tivemos um recorde de número de focos de calor em relação ao ano passado e a outros anos, e agora em agosto a gente está próximo aí de chegar, não a um recorde, porque tiveram anos que queimaram mais, mas a gente já está muito mais, já tem muito mais focos de calor do que o ano passado, o mês inteiro, né? Então, é uma preocupação muito grande, porque ainda tem setembro. Setembro, normalmente, é o mês onde são registrados os maiores números de focos de calor e atividade de fogo na Amazônia. E então, a gente ainda tem aí um longo período, uma preocupação muito grande com isso. Eu queria muito te pedir, Anne, para nos relembrar o que aconteceu 5 anos atrás, o que ficou conhecido como Dia do Fogo. Primeiro explicando o que foi esse evento, porque muita gente tem dito que esses focos de incêndio em São Paulo têm muitas semelhanças com o tal Dia do Fogo. A própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chegou a dizer que haveria uma forte suspeita de um novo Dia do Fogo, só que agora no estado de São Paulo. Pode relembrar o que aconteceu naquele dia? Quais as semelhanças que você enxerga com o que está acontecendo em São Paulo? Então, o Dia do Fogo ele ocorreu em 2019, ali no auge da estação, do período, né, de queimas e da estação seca na Amazônia, e basicamente as pessoas ali da região da BR-63, né, no sudoeste do Pará, se combinaram e decidiram queimar todo mundo no mesmo dia. A Polícia Federal recebeu a informação de que grupos de pessoas formados por fazendeiros, empresários e produtores rurais estariam se articulando por meio de grupos de WhatsApp para realizar queimadas em Novo Progresso. No dia 10 de agosto, o incêndio aconteceu e atingiu em grandes proporções a Floresta Nacional Jamanchim e a vegetação às margens da BR-163. Naquele período, o Instituto de Pesquisas Espaciais registrou um aumento de 300% nos focos de queimadas naquela região. A floresta na região de Novo Progresso, no Pará, queimou como nunca se viu em 9 anos. O número de focos de queimadas foi quase 20 vezes maior do que nos mesmos dias de 2018. Foram 1.457 focos, quase metade deles em propriedades registradas no Cadastro Rural do Pará, que guarda as identidades dos donos das terras. E isso gerou uma quantidade enfim, um impacto muito grande, uma quantidade de fumaça muito grande gerada ao mesmo tempo e que viajou para outros lugares aí do Brasil, chegando até São Paulo e gerando aquela noite, né? Aquele dia que virou noite. Às 13h30 da tarde, os faróis dos carros já estavam acesos para iluminar o que parecia noite. Escureceu totalmente, estava tudo preto. Se a escuridão do céu estranha e fora de hora já impressionou, os moradores de São Paulo tomaram ainda um outro susto com a cor da chuva. Muita gente coletou essa água cinza chumbo que caiu do céu e que tem um cheiro forte de fumaça.
Qual era a intenção naquele momento? Eu fico me perguntando se a intenção era desmatar tanto ao mesmo tempo para confundir a fiscalização ou se é um ato contra a natureza por si só. Qual é a motivação? Qual foi a motivação do Dia do Fogo? Para ver se a gente consegue, daqui de longe, entender qual pode ser a possível motivação de um fogo eventualmente combinado aqui no estado de São Paulo. Olha, na minha percepção e do que eu consegui ler e entender naquela época, era que tinha quase uma celebração de algumas pessoas, né, que participaram desse Dia do Fogo, sobre a forma com que o presidente, naquela época, Jair Bolsonaro, tratava as questões ambientais e o desmatamento e o fogo. Que é da cultura, por parte do povo nativo, queimar, depois de derrubar uma parte da sua propriedade para o plantio, para a sobrevivência. A Amazônia não está pegando fogo, até porque a floresta é úmida, não tem como pegar fogo. Então, quase como uma demonstração de força, né, daquelas pessoas de que poderiam fazer o que quisessem, que não seriam punidos. Então, essa foi um pouco da impressão que eu tive e que eu acho que foi muito bem colocado pela mídia naquela época. Hoje, né, nesses últimos dias, a gente viu acontecer em São Paulo uma coisa curiosa, que foi vários focos de calor começando ao mesmo tempo, e no mesmo tipo quase de vegetação, em um estado que não bate recorde de queimadas, né? E a gente não sabe a motivação. Então, se naquela época foi uma celebração, agora talvez, se realmente isso aconteceu, né, de ter tido um combinado, dessa vez talvez foi para mostrar forças mesmo também, mas de um outro lado, né? Um lado de dizer assim, olha, gente, esse governo, tá vendo? Tá fazendo, né, alguma coisa. Então, eu acho que foi por aí, assim, se a gente tem algum paralelo, alguma comparação, e se esse novo Dia do Fogo for comprovado, eu acho que teve uma intenção política, provavelmente. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, atualizou as investigações. Existem informações, relatos até de vídeo, onde as pessoas antecipadamente diziam, olha, eu vou fazer isso, eu vou colocar fogo. Então, é o que vai ser investigado agora pela Polícia Civil e a Polícia Federal também instaurou seu inquérito, seu procedimento investigativo. Nós tivemos uma quebra de safra importante nos grãos. A gente aposta muito na cana em função dos biocombustíveis. A gente está falando da planta que tem a maior relação energia por biomassa. Então, é difícil estimar os prejuízos. Eu diria que esses prejuízos vão passar a casa de R$1 bilhão, seguramente. Eu estou falando prioritariamente dos canaviais, né? De acordo com o nosso levantamento aqui, quase metade do que foi queimado no dia 23, por exemplo, e 24 desse mês. Em São Paulo foram canaviais, né? Teve uma outra porção, uns 15% que foram áreas de floresta, de vegetação nativa, e aí teve um misturado, assim, né? Mas prioritariamente áreas de canaviais. Anne, muito obrigada por ter topado. A equipe do Assunto toda está super feliz porque você veio no episódio número 1 do Assunto com a Renata e agora, 5 anos depois, no nosso aniversário de 5 anos de idade, você retorna. Fico muito feliz que você tenha sido a entrevistada de hoje. E hoje estou falando, claro, na segunda-feira, que é quando a gente grava. Obrigada, Natuza. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês sempre. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Thaís Banvart. Thaís, eu conversava com a Anne Alencar sobre as suspeitas de incêndios criminosos em diversos pontos aqui do estado de São Paulo. E com você eu quero me ater à responsabilização por esse tipo de crime. Porque olha só, nesse mês o Greenpeace revelou um cenário de impunidade
muito grande ao levantar os resultados das investigações sobre o Dia do Fogo de 2019. Então eu queria muito que você compartilhasse com a gente o que vocês descobriram sobre as punições daquele dia tanto tempo atrás. Então, como você mencionou, a gente realizou um levantamento agora 5 anos depois do Dia do Fogo, que aconteceu em 10 e 11 de agosto de 2019, monitorando as 478 propriedades rurais que apresentaram focos de incêndio naquelas datas. Então, o que a gente constatou foi um cenário de impunidade, né, nessas propriedades rurais, porque 65,2% dos imóveis envolvidos, eles foram embargados por diversas infrações, ou seja, quando acontece o embargo, não pode ter um uso econômico dessas áreas, né? E a gente identificou 662 multas expedidas, né, que totalizaram mais de R$1 bilhão, mas veja só, apenas 41 mil foram pagos, né? Isso já denota a impunidade que perpassa esses crimes ambientais. Além disso, a gente constatou nessas áreas uma expansão da agropecuária, né? A área de pastagem cresceu mais de 30%, enquanto a de agricultura cresceu mais de 50%. Nós verificamos sobreposições dessas áreas com florestas públicas não destinadas, né, que são florestas que pertencem à União e que ainda não tiveram um uso para conservação ou uso sustentável definido. E também, veja só, nós identificamos que essas áreas, além delas terem sido desmatadas e queimadas anualmente, depois de 2019, 29 delas acessaram recursos do crédito rural, que é uma modalidade de financiamento, né, que conta com recursos públicos e com recurso dos correntistas dos bancos aí, num montante de mais de 200 milhões de reais, que foram acessados a maior parte para crédito para pecuária. Interessante você falar isso, porque em dado momento da minha conversa com a Anne, eu perguntei para ela se ela achava que o Dia do Fogo foi um ato para, ao mesmo tempo, queimar tudo e aumentar a área de plantio ou de pastagem, ou se era um statement, né, político. E ela considerava que era um statement político. Com o seu feedback, eu estou aqui concluindo que pode ser as duas coisas, né? Fazer uma ampliação do território desmatado para plantio ou para pastagem e, ao mesmo tempo, eventualmente, ser um statement político. Eu não estou assumindo para mim essa conclusão, mas estou achando interessante que você disse que depois do Dia do Fogo, não só não houve punição, não na proporção que deveria haver, mas também teve prêmio, né, de alguns desses agricultores recebendo o benefício do governo, que é o crédito rural. Sim, Natuza, eu acho que a sua interpretação é correta e faz sentido, né, porque os proprietários rurais, a ideia do Dia do Fogo foi demonstrar um apoio à política antiambiental, então, da gestão federal anterior, né? E ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Então, que era uma política antiambiental que silenciou, sucateou, puniu, né, funcionários, os órgãos ambientais. Então, isso também se reflete, né, na sinalização de impunidade. Olha, eu vou aqui coibir as forças fiscalizadoras, né, que poderiam responsabilizar quem comete o crime ambiental, e vocês ainda vão poder expandir as suas áreas e, por falhas nas regras de financiamento, vocês ainda vão poder acessar recursos do crédito rural. Claro que não é uma narrativa orquestrada dessa forma, mas interpretando os fatos e as evidências, a gente consegue enxergar que foi isso que aconteceu. No caso do que não funcionou, das punições que não ocorreram, por que elas não ocorreram? Por que a dificuldade de punir quem cometeu o crime naquele dia? Na gestão anterior, né, a fiscalização ambiental do país ela foi
silenciada, foi ameaçada. Além disso, existe toda uma questão de falta de pessoal, né, para ir a campo, para fazer as verificações necessárias para a responsabilização. O IBAMA gastou menos da metade da verba disponível para fiscalização em 2021. O Observatório do Clima produziu relatório a partir de dados públicos e oficiais. Segundo a organização, o IBAMA tinha quase 220 milhões de reais para serem usados na fiscalização ambiental. Mas o valor liquidado, ou seja, o que foi gasto na execução das atividades, só chegou a 88,9 milhões de reais, apenas 41% do orçamento total. A quantidade de fiscais que combatem os crimes ambientais em todo o país diminuiu drasticamente. O IBAMA perdeu quase metade deles nos últimos anos. Em 2010, o órgão contava com 1.311 fiscais em atuação. Em 2021, eram 681. Num país do tamanho do Brasil, é como dizer que cada fiscal ficou responsável por uma área do tamanho do estado do Rio de Janeiro. A ausência das forças de segurança nacionais, a ausência da atuação mais firme do IBAMA, do ICMBio, faz com que você tenha um campo livre para esse tipo de crime ambiental. Acho que a partir disso, né, tem todo o processo pelo qual as multas passam, né, onde muitas vezes as pessoas que receberam essas multas, elas vão recorrendo, o prazo vai expirando, essas multas acabam sendo expiradas e nada acontece, né? Inclusive, a gente traz um caso específico de um proprietário que esteve envolvido no dia do fogo, né? E mostrando que ele desmatou, ele queimou, ele foi embargado pelo IBAMA e alguns dias depois ele foi até o Banco do Brasil e acessou ali quase R$1 milhão em crédito rural, né? Então, com isso, a gente quer mostrar, assim, a impunidade mesmo, né? O que deveria acontecer para que essas pessoas fossem punidas? O que deveria ser reformado? Você falou em estrutura de fiscalização, que foi de fato sucateada. O que mais precisaria acontecer para que a gente não veja um cenário daqui por diante de falta de punição, de impunidade? Sim, a gente precisa ter uma melhoria na estrutura dos servidores, né, ambientais, para que eles tenham capacidade e condições para realizar as análises. As análises para a responsabilização das infrações, muitas vezes não é fácil, né? Diferente do desmatamento, que às vezes a pessoa demora muito tempo ali para conseguir desmatar uma grande área, ocupar, leva dias, semanas. O fogo, muitas vezes, ele tem uma ação muito mais rápida e muito mais difusa. Então, torna mais difícil o processo de identificação do responsável, né? Mas existem tecnologias, inclusive os mapas de cicatrizes que são disponibilizados pelo laboratório LASA da UFRJ. A gente tem a base de dados dos focos de calor do INPE, né? São bases públicas que os servidores ambientais certamente podem utilizar para fazer uma análise mais inteligente e remota, né, sem ter a necessidade de ir a campo para fazer uma verificação, expedir uma multa. Existem um conjunto de possibilidades para responsabilizar essas pessoas. O próprio embargo das áreas é uma prática comum. O bloqueio ao crédito, que é algo que a gente está chamando aqui a atenção, é algo que pode e deve ser feito pelos bancos e pelo Banco Central, que regula as normas do crédito rural. Ou seja, quem fez o uso ilegal do fogo, se não apresentar uma autorização para o uso do fogo ou uma autorização para o desmatamento, não deve acessar recursos do crédito rural, recursos subsidiados com dinheiro público e com dinheiro dos contribuintes, né? Existem proibição, por exemplo, para negociação de venda de gado. Agora, o que está acontecendo no Sudeste precisa ser olhado com mais atenção para se identificar a origem desse fogo, o que é que está de fato acontecendo, né? Esse fogo, ele vem de uma motivação
política, de uma motivação do setor produtivo, ou é uma questão também, né, do fogo num contexto urbano que muitas vezes acaba perdendo o controle? A gente precisa declarar guerra às queimadas, ter o devido senso de urgência sobre o risco crescente que colocar fogo de forma absolutamente ilegal para fazer limpeza de pastagem, para fazer renovação da cultura agrícola, o grileiro que está querendo destruir floresta para ter uma propriedade que não é dele, mas que ele vai ocupar e depois vai reivindicar isso em cartório. Dependendo do cenário, acho que as estratégias de combate podem mudar significativamente, né? E com um risco enorme, né? Porque se você não tem punição e ainda beneficia essas pessoas com crédito, você acaba incentivando que novos eventos aconteçam. Então, tem aí um desafio enorme para as autoridades todas. Thaís, muito obrigada pela participação. Espero encontrá-la aqui outras vezes. Eu que agradeço, Natuza. Até mais. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.